Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa do sétimo ano com o professor Maicon, tá bem? Na aula de hoje, eu vou explicar a atividade que vocês irão fazer durante esta semana, tá? Como eu percebi que na produção de texto, na última produção de texto que nós fizemos, alguns alunos não compreenderam corretamente o que estava sendo proposto na atividade, eu resolvi gravar esse vídeo explicando o que vocês irão fazer, tá bom? Então, o nosso último gênero estudado foi o texto dramático. Então, a gente vai produzir agora um texto dramático. E a proposta é o seguinte: acompanhe a leitura aí na página 42 e 43 do seu livro. Você lê o primeiro ato de A Moratória. Aí a gente lembra o que é ato, né? Um conjunto de cenas, no qual identificou elementos que caracterizam um texto dramático. Com um texto que apresenta personagens, cenário, rubricas, iluminação. Por meio dessa leitura, também viu que nesse gênero a história é normalmente apresentada por meio da interação entre personagens. Então não existe um narrador contando a história, né? Vai ser somente as personagens desenvolvendo as cenas. Agora você vai transformar um dos contos lidos no capítulo 1 e 2. Aí você lembra lá do capítulo 1, A Orelha de Van Gogh, e do 2 é a Moratória. Desta unidade, a moratória não, é a porta aberta, né? Se eu não me engano. Desta unidade em texto dramático. Então, você vai pegar, escolher um dos dois textos, ou o texto do capítulo 1 ou o texto do capítulo 2, e transformar em texto dramático. Você não vai criar um novo texto, você já vai pegar o texto que existe e transformar em um texto dramático. Depois de escrito o texto, a sua turma reservará um dia para a leitura expressiva das produções, e essa questão da leitura a gente vai tirar um tempinho na nossa aula ao vivo para realizar essas leituras, tá bom? Claro que a gente não vai conseguir ler o texto de todo mundo. A gente vai sortear aí umas pessoas que desejam fazer a leitura do seu texto. Então, a gente estudou o gênero dramático, né? Público aí os alunos do sétimo ano. Nosso objetivo é transformar um conto em texto dramático, atendendo às características do novo gênero. E a circulação vai ser aí a coletânea de textos, uma roda de leitura na nossa aula ao vivo. Aí o que foi que muita gente não compreendeu no último texto? Viu essas questões e saiu respondendo. Veja bem, isso aqui é um roteiro para planejar e elaborar o texto. Então, para dar início à proposta, reúna-se em grupo de 4 integrantes. Isso não vai ser possível, então a sua atividade vai ser individual. 2. Releia os contos do capítulo 1 e 2 para escolher aquele que será transformado em texto dramático. Então, você vai ler novamente os dois textos e escolher o que você melhor acha, né, que é mais fácil, que você se identifica mais e transformar em texto dramático. 3. Retome as atividades da seção Texto em Estudo para relembrar as características dos elementos do texto dramático. Se você não lembra quais são as características do texto, revise o nosso último vídeo, né? Reveja o nosso último vídeo e as anotações que você fez no seu caderno. 5. Escreva os nomes dos personagens que compõem o conto escolhido, um embaixo do outro. Se preferir, faça uma breve descrição de cada personagem da história com características físicas e psicológicas. Isso é para você já ter em mente quem são os personagens da história e a característica de cada um deles para saber exatamente como é que eles vão se comportar dentro do texto. Lembrando, essas questões não é para ser respondida, é para você planejar, tá? São os planejamentos, é o passo a passo do seu texto. Você fazendo isso aqui no seu caderno antes de produzir o seu texto, você vai ver que é bem mais fácil produzir. 6. Não esqueçam de utilizar as rubricas, que são aqueles parênteses logo após o nome do personagem, dizendo como é que ele vai se comportar durante aquela fala. Se ele vai falar de forma triste, alegre, sorrindo, chorando, cantando, enfim. 7. Descreva o cenário da história utilizando a criatividade para retratar espaços e marcar tempo diferente, assim como fez Jorge Andrade lá no texto, né? Então você vai escrever, antes de dar início, você vai colocar tipo aqui, cena 1, uma sala de estar com 5 pessoas sentadas à mesa, tararararará. Pronto. Aí é a característica daquela cena. 8. Descreva também como deve ser a iluminação, que muitas vezes completa as ações, criando uma ambientação para as cenas. No texto 2, como é um texto mais, como é que eu digo aqui, mais sombrio, mais levado mais para o lado do suspense, então a iluminação um pouco mais escura, aquela meia luz, enfim, usem a sua criatividade. 9.
Procure escrever a peça somente com as falas e expressões das personagens, tornando o texto mais dinâmico. Então, nada de ficar escrevendo parágrafos muito grandes, são falas, pessoal, tá? Rápidas, coisas rápidas. Em algumas peças teatrais, uma personagem se dirige diretamente ao público para contar a própria história ou a história do outro. O recurso, no entanto, deve ser bem planejado e compor o texto com naturalidade. Página 43. Linguagem do seu texto. Em a oratória foram utilizadas marcas próprias de textos orais, como o uso de reticências para demonstrar hesitação. Por que isso ocorreu? Em seu texto dramático, qual registro era mais adequado, formal ou informal? Explique com base no ponto que o grupo escolheu. Ao produzir o texto dramático, escolha o registro mais adequado para a caracterização das personagens. Lembre-se de que o propósito do texto dramático é ser ensinado, por isso deve haver marcas de oralidade. Então aqui são duas questõezinhas bastante importantes. Que tipo de linguagem você vai escolher para o seu texto e quais são as marcas de oralidade que você vai usar dentro do seu texto. Ao longo do texto, explicitem por meio de rubricas como as ações e falas devem ser ensinadas, ou seja, como os atores devem atuar e expressar as pausas, os sentimentos, gestos e saídas e entrada de personagem. 11. Escreva as falas atendendo na mesma estrutura utilizada em oratória. O nome do personagem, aí tem a rubrica, se houver, e a fala do personagem. Faça uma primeira versão do texto dramático no caderno. Lógico, todo o texto será feito no caderno, né? Pronto. Analisado esses 12 itens, lembrando que não são questões para ser respondidas, são passo a passo para planejar o seu texto, você vai avaliar e reescrever novamente seu texto. Então, você vai fazer primeiramente o esboço, depois você vai ler, avaliar e reescrever o que é que você achou que não ficou legal, o que pode ser melhorado, se você encontrou um erro ortográfico, um erro de concordância. Então, aí você vai reescrever o seu texto. E esse sim que será o avaliado. E é o que vocês irão me enviar, é o texto final. Digitem o texto que foi redigido no caderno e imprimam para que todos os integrantes do grupo possam ler. Isso aqui, pessoal, esse item 1, não é necessário ser feito, porque nem todo mundo tem essa habilidade de digitar textos em computador. Se tiver, bem bom, vai ficar uma coisa bem organizada, uma coisa mais bonita, uma coisa melhor para ser lido. Mas quem não tem essa habilidade, não se preocupem, façam no caderno de vocês com toda a organização. Estabeleça um período para que os integrantes leiam e façam a avaliação do texto produzido, respondendo as perguntas a seguir. Isso daqui pode funcionar da seguinte forma. Se você quiser, pode enviar o seu texto no grupo dos alunos que vocês têm, para que cada aluno avalie o texto do outro, né? Porque a partir do momento em que eu leio o texto do meu amigo, eu consigo identificar erros que a pessoa que escreveu não viu. Então, isso funciona assim. Pode, então, enviar no grupo do WhatsApp aí da escola. E aí você escolhe, ó, fulano de tal, leia o meu texto e eu leio o seu. E aí ficam trocando informações entre essas duas pessoas para corrigir, caso necessário, encontrem algum erro. Que eu digo, isso é experiência, é prática minha, tá? Quando você dá para alguma pessoa ler o seu texto, aquela pessoa consegue ver coisas que você não viu. E aí o aluno que, por fim, você vai trocar o seu texto, vai ver se essas perguntas respondem. O nome dos personagens, a descrição do cenário, as falas eram do narrador, do conto foram adaptadas à peça. E aí ele vai dizendo se houve ou não e a pessoa depois vai corrigir. 3. Reúna-se para analisar os apontamentos de cada integrante no grupo. Aí vocês vão se reunir de forma remota, tá? Tudo isso pelo WhatsApp. Nada de se encontrar pessoalmente, por conta da pandemia a gente não permite. Neste momento é importante reconhecer que o trabalho talvez não esteja finalizado e ainda precisa de alguns ajustes, né? Digite o texto final para que compõe o livro do conto do drama. Então, esse conto final, lembram daquele caderno que eu pedi para vocês, né? Um caderno somente para as produções textuais. Para no final do ano a gente reavaliar esses textos, tá? Como é que você iniciou escrevendo e como é que você terminou o ano escrevendo. E aí a circulação, né? Na aula ao vivo nós vamos fazer esses textos circularem com a leitura. De aí a gente escolhe algumas pessoas para ler esse texto. Bom, pessoal, se restou alguma dúvida, fale com o monitor de vocês, ele passa para mim a dúvida, ou então coloque lá no chat da plataforma, tá? Que assim que possível eu respondo para cada um de vocês. Então, lembrando, as questões não é para ser respondida, você vai escolher o texto do capítulo 1 e 2 e transformar em um texto dramático aplicando aquelas
características que a gente aprendeu nas nossas videoaulas, beleza? Então, até a próxima aula e um forte abraço.